Meus amigos, bom dia. A Bíblia é o nosso grande referencial para nós podermos identificar com bastante certeza, com certeza absoluta, me perdoem, a vontade de Deus Pai, a vontade de Jesus e a vontade dos apóstolos. A Bíblia é o elemento de ensino e defesa da integridade da doutrina cristã, da religião cristã. Por que eu faço questão de dizer religião cristã? Porque o cristianismo é a única religião no mundo ocidental. A religião presente, por exemplo, em nosso país, a única religião é o cristianismo, praticado especificamente nas igrejas cristãs protestantes, nas igrejas cristãs evangélicas, e ainda nós temos elementos do cristianismo nas igrejas católicas apostólicas romanas. Nós vamos falar aqui sobre uma coisa muito importante. O grande mandamento, o mandamento maior, que foi aquele que Jesus resumiu para nós. Ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 35 ao verso 40. Palavras do próprio Jesus sobre o grande mandamento. E diz o texto: e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Isso é muito importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele, continuando, diz: este é o grande e primeiro mandamento. Repito, no verso 38 de Mateus 22, Jesus Cristo diz: este é o grande e primeiro mandamento. O amor a Deus, ao seu caráter e às coisas que ele adota, que ele preconiza e que ele ensina e que ele quer que nós sigamos. É o amor a Deus. O segundo, então Jesus divide esse mandamento em dois segmentos e nós vamos saber por que Jesus faz isso na sua autoridade e na sua incomensurável sabedoria. O segundo, semelhante a este, quer dizer, cheio de amor, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, você vê que Jesus divide o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele divide em duas coisas diferentes, em dois mandamentos. E no verso 40, ele termina dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, então, é o primeiro e grande mandamento. Jesus está dizendo aqui que é necessário e é indispensável para todo homem que tem um caráter realmente cristão amar o seu próximo. Mas ele coloca em primeiro lugar, em caráter superlativo, em caráter máximo, o amor a Deus. O amor a Deus e a tudo o que ele significa, a tudo que ele é. Não apenas o que ele possa fazer por mim ou por você, mas pelo que Deus é, pelo que Deus acorda, pelo que Deus determina.
E existem 4 coisas que Deus determina e que precisam ser cumpridas. Porque se essas 4 coisas não forem cumpridas, elas denotam que a pessoa ou a seita não está cumprindo o grande mandamento segundo os ensinamentos de Jesus. Segundo os ensinamentos de Jesus. E vocês já vão identificar uma seita que não está cumprindo isso. 4 provas de falta de amor a Deus. Deus ama as Escrituras. Deus preza as Escrituras. A Bíblia. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Deus ama e preserva a sua palavra. E não permite, em hipótese alguma, que a sua palavra seja deturpada, escarnecida ou adulterada. Principalmente adulterada para a confecção de doutrinas de homens e doutrinas de espíritos. Então, a primeira prova de que o primeiro mandamento está sendo corrompido é qualquer escárnio, desprezo ou adulteração às Escrituras. Em segundo lugar, a deturpação do caráter de Deus. O Deus a que nós servimos, e isso aí é um consenso mundial já há muitos séculos, o Deus a que nós seguimos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, é um Deus triuno. Existe uma triunidade santa. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Todos aqueles que negam a existência ou a presença do Espírito Santo estão negando o caráter de Deus, estão deturpando o caráter de Deus. Toda a cristandade mundial, todos os teólogos cristãos, todos os biblistas, é consenso internacional de todas as vertentes católicas, protestantes e também evangélicas, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem parte da triunidade santa. E ninguém pode arrancar o Espírito Santo porque simplesmente não crê nele ou não lhe é conveniente divulgá-lo. Então todas as seitas que negam a existência do Espírito Santo de Deus estão deturpando o caráter de Deus, e isso é de extrema gravidade no campo espiritual. Todo aquele que atentar contra o Espírito Santo de Deus está perdido. É a palavra de Jesus. Em terceiro lugar, consultar os mortos. Desde o Antigo Testamento, e nos profetas, Deus Pai diz: eu abomino a consulta aos mortos ou a tentativa de fazê-lo. A necromancia, a consulta aos pressupostos espíritos, ao chamado mundo espiritual. Isso é abominável a Deus. Deus não suporta. Deus vomita toda seita e toda doutrina que tem como base a consulta aos espíritos ou a tentativa de fazê-lo, ou a credibilidade que venha a emprestar a esses pressupostos espíritos. Toda a cristandade sabe disso. Toda a cristandade sabe disso. Então, essa é a terceira prova de que nós temos em nosso país seitas e doutrinas que se baseiam essencialmente na
consulta aos espíritos, que na verdade são entidades demoníacas que ficam aí fazendo maravilhas para que as pessoas sejam satisfeitas em suas emoções. Em quarto lugar, a quarta coisa que denota, demonstra e prova a falta de não cumprimento da primeira fase é que Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santa. E as seitas e doutrinas que andam adulterando a personalidade de Jesus. Jesus, você nas nossas comunidades vai ser um eterno mestre, mas nunca vai ser Senhor e Salvador. Vocês sabem do que eu estou falando. Muita gente que está me ouvindo não vai gostar disso, mas vai saber que isso é palavra de Jesus. Todo aquele que nega Jesus como soberano e como mestre, mas principalmente como soberano, esse está fazendo alguma coisa que agride a triunidade santa. Então, quando Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas deu ênfase, deu um caráter superlativo ao amor por Deus, nós vemos aqui que há doutrinas e seitas que estão corrompendo a primeira etapa, a fase superlativa desse grande mandamento. Adulterar a personalidade de Jesus, negar a existência do Espírito Santo de Deus, consultar os espíritos ou demônios, não importa a diferença, e também escarnecer das Escrituras que Deus tanto ama e tanto preza. E o próprio Jesus dá no Novo Testamento diversas provas, como examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. É um dos muitos exemplos. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós temos aqui 4 exemplos de agressão ao caráter do Deus triuno, o Deus da triunidade santa. Quais são as doutrinas ou seitas que têm praticado essas 4? E se eu puser uma quinta aqui, vocês vão conseguir identificar, que é a idolatria, o culto às imagens de gesso e porcelana. Então você sabe que no território nacional existe muita religiosidade, mas existe também uma documentalmente provada adulteração do grande mandamento. Os 4 exemplos que nós demos aqui são muito evidentes, são muito claros, por seitas espiritualistas, por doutrina romaniana, que são agressões à pessoa de Jesus, às Escrituras e práticas que são desagradáveis a Deus Pai e também de modo concomitante a Jesus. Porque tem muitas pessoas que pensam que há proibições, no caso limitadas ao Antigo Testamento. Se enganam profundamente por não conhecerem o caráter de Deus e o caráter de Jesus. Se examinarmos principalmente o Evangelho de João, todo o capítulo 14, Jesus deixa claro: eu vou repudiar e vomitar tudo aquilo que meu Pai também repudia. E sempre repudiou e sempre repudiará. Então você vê que com tanta religiosidade nesse país, existem seitas e doutrinas que não estão respeitando a Deus.
estão faltando com esse amor a Deus. Porque quando você ama uma pessoa, uma das coisas das quais você nunca abre mão é da integridade e do respeito a essa pessoa. Como é que alguém pode amar a Deus sobre todas as coisas, como manda Jesus, se tem práticas que são abomináveis a esse Deus? Então aí, quem é bom entendedor pode discernir que muitas práticas religiosas nesse país não são religião cristã, são seitas que estão travestidas de um falso cristianismo, são até mesmo anticristãs, são práticas que estão corrompendo o primeiro e maior mandamento segundo Jesus. E ele não diz que o primeiro mandamento é amar o próximo, não. Ele diz que o primeiro mandamento é antes amar a Deus Pai. Porque ele já sabia que isso seria um dia deturpado por muita gente, como é deturpado hoje em dia. Mas olha aqui, Jesus, não é Jesus que as pessoas dizem que é o maior espírito que já pisou na face da terra? Não é Jesus que é Deus? Não é Jesus que é autor e consumador da fé cristã? Não é ele o maior teólogo e o maior profeta de todas as épocas? Pois esse, o maior, quando comenta o grande mandamento, ele constrange muita gente. Por isso, nas igrejas cristãs evangélicas e nas cristãs protestantes, nós amamos a palavra, o Espírito Santo de Deus, e nós procuramos cumprir na integridade esse primeiro mandamento. Muita gente lê isso e não percebe o que Jesus quis dizer. Jesus, no seu poder e na sua soberania e na sua presciência, já sabia que através dos séculos o primeiro e maior mandamento seria corrompido por seitas e doutrinas não cristãs. Então, que isso sirva para nós como informação, despertamento espiritual de todos aqueles que andam praticando coisas com práticas de, digamos, religiosidade dentro de seitas e doutrinas que atentam contra o mandamento de Jesus, como está em Mateus 22. Então, não é ponto de vista meu, não se trata de apologia pessoal, não se trata senão de esclarecer o que é documentalmente exposto nas Escrituras pelo poder, pela lisura e pela autenticidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Se você tem enveredado por alguma seita ou doutrina que tem atentado contra esse primeiro mandamento, é sempre hora de você buscar uma verdadeira comunhão com Deus, através da prática de um cristianismo autêntico e legítimo, especificamente dentro das igrejas protestantes e das igrejas cristãs evangélicas, com todos os limites, com certas faltas e certos excessos, mas são as duas igrejas que têm preservado a vontade de Deus na sua integridade. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.